Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de seminários de integração disciplinar. E hoje, então, nós falaremos sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Por que falar do Estatuto do Desarmamento? Porque quando nós abordamos o pacote anticrime, ele fez aí pontuais alterações também no Estatuto do Desarmamento. E lembrando que o Estatuto do Desarmamento ele engloba aí questões de ordem constitucional, de ordem penal, de direitos humanos. Então, vários aspectos aí que são inerentes e importantíssimos à convivência social, bem como à manutenção também da segurança social. Então, são muitos aspectos relacionados com o Estatuto do Desarmamento. E nós vamos comentar um pouquinho sobre todos os aspectos aí que estão diretamente relacionados com esse estatuto. Então, ou seja, tudo aquilo que envolve um pouquinho da evolução histórica, mas também um pouco daquilo que tem diretamente relação com essa questão das armas no Brasil, já que é aí um tema um tanto quanto polêmico sobre essa situação. Muitas pessoas favoráveis, nós tivemos a questão do plebiscito, então são muitos aspectos aí que devem ser abordados quando nós tratamos do Estatuto do Desarmamento. Então, acompanhem comigo a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. O que nós temos, então, a respeito do Estatuto do Desarmamento? Primeiro, nós temos que lembrar que num passado da nossa sociedade brasileira, quando nós tratávamos de arma de fogo, tanto nós caminhávamos aí sobre o aspecto da legalidade, ou seja, nós não tínhamos um controle essencial sobre as armas de fogo no Brasil e também nós tínhamos aí alguns critérios bastante importantes. Pessoal, só um instante, só um segundo. Pessoal, perdoem pela interrupção, mas continuando então, quando nós tratamos dessa questão das armas no Brasil, nós temos fatores históricos aí que nos levam desde uma permissibilidade não regrada, ou seja, desde uma permissibilidade não legalmente descrita, até mesmo uma total impossibilidade, ou critérios que vão dificultar o acesso às armas de fogo. E isso faz com que, então, nós tenhamos e devamos ter a compreensão de que, quando nós começamos então a estudar essa questão do porte legal da arma de fogo, logicamente que ele foi colocado ali inicialmente, ele foi regulamentado no Decreto-Lei 3688 de 41. Ou seja, até hoje, nós temos lá a Lei das Contravenções Penais, que é onde tratava ali dessas questões de menor importância. Então, percebam que num passado recente, quando nós falávamos, por exemplo, de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em local desabitado, tudo isso ele estava ali na Lei das Contravenções Penais, ou seja, era um tema de menor relevância para a sociedade. Era um tema da qual nós não tínhamos ali uma importância legal e jurídica sobre as armas de fogo. Ou seja, era um momento em que nós tínhamos aquela chamada permissibilidade tácita, onde as pessoas podiam ter arma de fogo e isso não era considerado crime, mesmo que essas armas fossem adquiridas sem nenhum critério ou que as pessoas não tivessem autorização do Estado para poder portar ali as suas armas, ter a posse ou portar as armas, que são termos aí bastante distintos também. Então, esse é um fato da qual nós temos que observar. Outro critério importante é toda a situação vivida pelo nosso país, por exemplo, na década de 90.
Na década de 90 é onde nós tivemos aí uma grande expansão legislativa no contexto, né, de criar tipificações. Nós tivemos mais de 600 condutas tipificadas na década de 90, inclusive com a criação da lei dos crimes hediondos. Por quê? Porque nós podemos dizer aí que foi uma década onde a criminalidade estava sobre um descontrole, ou seja, o Estado não conseguia romper ali o limite, né, da ação criminosa. Então, por isso que nessa década de 90, o legislador também resolveu, então, tipificar a conduta do porte ilegal de arma de fogo. E para isso, nós tivemos lá a Lei 9.437 de 97. E aí, o que é que isso vem, então, dizer para nós? Ou seja, isso gerou, então, uma insatisfação sobre vários aspectos. Por que essa insatisfação ela aconteceu, né? Por quê? Porque nós temos ali, na verdade, a intenção do autor, né, desse processo legislativo em disciplinar a posse e o porte da arma de fogo no Brasil, né? Motivo pelo qual o legislador infraconstitucional elaborou então uma lei mais rigorosa, ou seja, a lei 10.826 de 2003. Então percebam, nós tínhamos uma liberdade, porque a lei não regulava o tema e considerava um tema de menor importância, já que o porte ilegal de arma de fogo era considerado somente como uma contravenção penal. No momento seguinte, já na década de 1990, nós tivemos então um endurecimento e a tipificação da conduta do porte ilegal de arma de fogo. Só que isso ainda não foi o suficiente. Por isso que nós tivemos então aí uma lei ainda mais rigorosa, além daquela que já transformou a contravenção penal num tipo penal, agora nós temos a lei 10.826 de 2003, que criou o chamado Estatuto do Desarmamento. Pessoal, o grande problema do Estatuto do Desarmamento é que essa lei foi criada e posteriormente nós tivemos ali um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta pública para ver o que a sociedade pensa sobre um determinado tema. Ou seja, como é um tema de aspecto social, como é um tema, como eu disse, que envolve direito penal, direito constitucional, direitos humanos, e é um tema de fato em que a sociedade deve ser consultada. É um tema de fato em que a sociedade precisa expor o que ela pensa a respeito desse tema. Então percebam, inverteu-se a ordem. Era muito melhor ter feito o plebiscito antes e depois nós termos a edição e a publicação de uma lei. Por quê? Porque aconteceu um problema. Qual é o problema? O Estatuto do Desarmamento, né, editado ali no período de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, tem por finalidade a desarmar a sociedade. O grande problema é quem será desarmado? Né? Será que o criminoso que tem a sua arma clandestina, com a numeração raspada, comprada na ilegalidade do Paraguai, ele vai entregar sua arma às autoridades públicas, de segurança pública? Não. Né? Logicamente que quem foi desarmado é o cidadão de bem. E aí existem muitos critérios, muitos contextos sobre isso. Por quê? Porque a partir do momento que se defende o direito à posse e ao porte de armas, na verdade, isso não é uma situação totalmente desregrada. Na verdade, admite-se a posse e o porte a todo cidadão que preencher os requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Então, esse é um fato do qual nós temos que buscar essa compreensão. Então, não é todas as pessoas que poderão agir dessa forma. Né? Ou seja, não é a pessoa simplesmente ter a idade, ter a vontade, ter o dinheiro, da qual ela estará habilitada a ter uma arma de fogo. Né? Primeiro, ela não pode sofrer nenhuma investigação criminal. Segundo, ela tem que ter habilidade psíquica, ela tem que ter um comportamento, um equilíbrio psíquico que será medido por um laudo. Né? E terceiro, ela deverá ter ali uma habilidade técnica. Então, não é qualquer pessoa que poderá
ter ali essa situação. Ou seja, não é qualquer pessoa que poderá adquirir uma arma de fogo, se não preenchidos os requisitos, como eu disse, objetivos e subjetivos que autorizem ela a aquisição de uma arma de fogo. Então, nós veremos isso. E esse é um fato bastante relevante aí sobre essa situação. Bom, quando nós ainda aqui continuamos a nossa análise, né? Logicamente você, estudante de direito, pode se perguntar, André, mas, bom, é uma lei, é importante que o estudante de direito saiba, conheça o Estatuto do Desarmamento. Mas exatamente qual é a prática disso na advocacia? Seja você como advogado de alguém que enquadra-se ali na tipificação do Estatuto do Desarmamento, ou simplesmente pela análise da legalidade do Estatuto do Desarmamento. Então, são vários aspectos. Além disso, aqueles que têm interesse em prestar concursos públicos, em delegados, como esse ano nós teremos delegado da Polícia Civil, delegados da Polícia Federal, né, ou outros concursos de âmbito federal, esse tema, essa lei também é cobrada, então ela pode te ajudar também em ter uma pontuação importante, já que ela é uma lei simples de análise, que pode aí, futuramente te ajudar bastante também em concursos públicos. Um fato ainda que nós temos que observar é que o Estatuto do Desarmamento, então, tem uma finalidade desarmamentista, ou seja, retirar da sociedade armas. É lógico que essas armas, como nós estamos aí verificando, tem a finalidade, lógico, que quem entregará suas armas é, logicamente, ali o cidadão de bem. O criminoso não vai lá entregar suas armas com relação a esse fato. Então, é fundamental aí que exista essa situação de modo que possa, então, garantir que ela atinja a sua finalidade. Porque a partir do momento que nós pensamos num desarmamentismo, ou seja, num movimento que vai desarmar a sociedade, isso tem que chegar na finalidade da segurança pública, tá? Então, isso é um fato que ele é extremamente relevante, ou seja, será que de fato nós conseguiremos gerar mais segurança pública, tirando as armas da sociedade, daquele cidadão de bem, né? Como eu disse, não pode nem mesmo estar sendo investigado por uma conduta ilícita. Então, será que, se essas armas forem tiradas das mãos desse cidadão de bem, que até esse momento é um cidadão que não oferece risco à sociedade, será que isso vai diminuir ali, ou vai, melhor dizendo, aumentar a segurança pública? É lógico, quando nós pensamos em crimes passionais, a arma ela é um facilitador de atingir um resultado ilícito. Mas não quer dizer que esse resultado ilícito também não possa ser atingido por armas propriamente ditas, né? Ou qualquer tipo de objeto que possa ter ali um procedimento lesivo ao indivíduo, né? Conforme nós veremos também lá na nossa aula de medicina legal, no estudo da balística forense, no estudo da traumatologia forense, todos esses aspectos serão ali também abordados. Então, a análise que nós temos que buscar será que desarmar a população que preenche os requisitos objetivos e subjetivos aumenta a segurança pública? Então, esse talvez seja aí o maior questionamento quando nós analisamos o Estatuto do Desarmamento. É lógico que o Estatuto do Desarmamento ele não vai falar somente de armas, mas ele regula, ele tem ali uma legislação muito ampla. Por quê? Porque, por exemplo, ele vem falar sobre um avanço, como alguns preferem dizer, né, comparando com as legislações antecedentes. Até aí eu concordo, porque ele é mais abrangente, né? Ele, ao mesmo tempo que ele eleva a tipificação, a pena desses crimes que já existiam em razão da Lei 9.437 de 97, mas ele também trata não só das armas de fogo, como armas de fogo, porte de arma, munições, equipamentos relacionados às armas de fogo, tráfico internacional de armas e ainda dá outras providências, como, por exemplo, regras à restrição à venda, regras relativas ao registro e autorização para o porte de arma de fogo. Então, todos esses aspectos, eles vêm aí bastante relacionados.
Então, é um fato aí que nós podemos compreender de forma bastante importante. É uma legislação importante? É. Só que ela é contrária ao plebiscito, à resposta da sociedade que diz não, nós não queremos nos desarmar. O cidadão de bem, ele tem direito a ter a arma de fogo para sua defesa pessoal, para a defesa do seu patrimônio, para a defesa da sua família, já que o próprio Código Penal dá o direito à pessoa à legítima defesa. Então, sobre esse aspecto da legítima defesa, a pessoa tem direito a se defender com o quê? A pessoa tem direito a se defender. Qual é o objeto criado para a defesa? Então, são muitos aspectos aí diretamente relacionados a esse estudo. A pessoa vai se defender com o quê? Com um pedaço de pau? Com a pedra? Com uma faca? Ou ela também está autorizada pelo Estado, nos termos do artigo 23 do Código Penal, a ter uma arma de fogo, que é um objeto criado para causar lesão, seja numa conduta defensiva, seja numa conduta agressiva. E então ficam esses questionamentos iniciais. Lembrando que essa aula de hoje é apenas uma aula introdutória ao Estatuto do Desarmamento. Bom, então vamos lá. A Lei 10.826 de 2003, ela fala sobre quais são os objetos. Qual é o objeto jurídico do Estatuto do Desarmamento? Então nós temos lá, objeto jurídico, nós temos o registro, nós temos a posse, nós temos a comercialização de armas de fogo e de munição no Brasil. Quem é que é o responsável, então, por essa fiscalização e por essas autorizações? O Sistema Nacional de Armas, o SINARM, ou seja, que define crimes e dá outras providências sobre esse aspecto. Tá? Então, nós temos que lembrar que quem regula e está diretamente incumbido sobre o desarmamento da nossa sociedade é o Sistema Nacional de Armas. Tá? Então, o Sistema Nacional de Armas, ele tem por finalidade regular o quê? Olha só. Então, primeiro, vamos em estrutura da Lei 10.826 de 2003. Primeiro, ela possui 6 capítulos. O capítulo 1 fala sobre disposição sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, então ele vai explicar o que é esse sistema. O capítulo 2 fala do registro, o capítulo 3 fala do porte, o capítulo 4 dos crimes e das penas relacionadas às armas de fogo, o capítulo aqui, a letra D, capítulo 5, fala sobre disposições gerais, capítulo 6, disposições finais. Então, o que acontece? A Lei 10.826 de 2003, ela é regulamentada por 3 decretos. Então, ou seja, além da lei, outros decretos foram criados para poder regulamentar ela, ou seja, expandir ali a interpretação desta lei, como, por exemplo, o decreto 9847 de 2019, que fala sobre o quê? Ele dispõe sobre o registro, posse e comercialização das armas de fogo e munição, sobre o SINARM, e define crimes também. O decreto 130, 10030 de 2019, fala sobre a fiscalização de produtos controlados, também conhecidos como R105, ou seja, todos os produtos relacionados às armas de fogo, sejam, por exemplo, os projéteis, sejam as espoletas, seja a pólvora, então tudo aquilo que está diretamente regulado e controlado, questão de venda, relacionado às armas de fogo. Então, alguns aspectos que nós devemos observar, eles estão diretamente relacionados ao Sistema Nacional de Armas. O que é o SINARM, então? Primeiro, o SINARM, ele é um órgão instituído no Ministério da Justiça. Observem isso. Então, ele é um órgão submetido ao Ministério da Justiça. Ele é submetido a um poder político, no âmbito da polícia
Federal. Então, a Polícia Federal ela é submetida ao Ministério da Justiça e o Sinarme é submetido ao, como eu disse, Ministério da Justiça. Então, ele é um órgão instituído no Ministério da Justiça, submetido à Polícia Federal, né? Um outro aspecto muito importante sobre o Sinarme é que ele tem a sua atuação em todo o território nacional. Ele tem a sua atuação, né, de uma forma ampla no nosso território nacional, porque se ele é um sistema nacional de armas, ele é um sistema que tem por finalidade ter um registro de venda, de transferência, de posse, de porte de todas as armas legais no Brasil. É lógico que o Sinarme ele não tem registro, ele não tem conhecimento sobre as ilegalidades, ele tem conhecimento sobre aquilo que é lícito, ele tem conhecimento, ele tem regramento sobre aquilo que é lícito. Por isso que tanto se questiona aí o Estatuto do Desarmamento, porque ele não vai agir sobre a ilegalidade, ele não vai agir sobre a arma ilegal, ele vai agir sobre o controle, né, da legalidade da posse, porte de armas e produtos também controlados ali relativos às armas. Então, seja, né, tanto sobre o aspecto, ele vai criar um chamado Cadastro Geral de Armas, como também, né, um cadastro permanente de armas importadas, sejam aquelas produzidas e vendidas no Brasil, também isso gera o que? Um controle do registro dessas armas. Então, tanto armas importadas, armas produzidas, armas comercializadas, sempre dentro de uma legalidade, né? Então, mais uma vez, quando nós falamos aí do Sinarme, ele está inserido ao Ministério da Justiça e ele é, né, de responsabilidade aí da Polícia Federal. Bom, o que é que diz, então, o artigo 1º e o artigo 2º do Estatuto do Desarmamento? Primeiro, nós já sabemos que ele fala da instituição do Sinarme, né? O Sistema Nacional de Armas, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Não é novidade para nós, eu já havia falado sobre isso. A novidade vem sobre a competência e extensão do Sinarme, que aí vem no artigo 2º, que vem dizer: ao Sinarme compete identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. 2. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Inciso 3. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Inciso 4. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Por quê? Porque uma empresa de segurança privada e uma empresa de transporte de valores, a arma que está ali sobre o funcionário, ele é de propriedade da pessoa jurídica e não da pessoa física. Então, a pessoa física, o funcionário devidamente habilitado a portar uma arma de fogo, na verdade, ele se utiliza de uma arma que é de propriedade da pessoa jurídica. Então, se ela for encerrada, qual será ali a destinação dessas armas? Então, esse é um aspecto bastante importante, né? Um outro fato aí que nós temos que compreender está lá no inciso 5º, identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento das armas de fogo. Essas características que alteram, né, seja para aumentar o calibre, seja para tornar uma arma, por exemplo, de semiautomática numa arma automática. Então, todas essas modificações, elas são bastante importantes também, porque a partir do momento que você altera a arma, isso tem que ser notificado, isso tem que ser enviado também ao Sinarme. Já no inciso 6, integrar o cadastro de acervo de policiais já existentes. Então, ou seja, aqui nós estamos falando tanto de armas que estão na posse e no registro, na propriedade de civis, pessoas físicas, pessoas jurídicas e militares. Percebam por que eu falo militar, né? Policiais, militares, policiais civis, e isso é importante. Inciso 7º,
cadastrar apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais, cadastrar os armeiros em atividade no país. Quem é o armeiro? Aquela pessoa que trabalha na recuperação, no conserto, na restauração de armas, bem como conceder licença para exercer atividade. Inciso 9, cadastrar mediante registros produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Inciso 10, cadastrar a identificação do cano da arma, as características de impressão de raiamento e os estriamentos, né, de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Então, ou seja, cada arma de fogo, né, vamos pensar assim, nós temos armas de alma lisa e nós temos armas de alma raiada. O que é que significa isso? Né? Vou explicar isso melhor lá nas nossas aulas de balística forense. Mas existem armas que o cano, a parte interior do cano, ele é liso, e existem armas que a parte interior do cano ele é raiado, ou seja, ele tem algumas ranhuras ali, né, em condição helicoidal, que faz com que o projétil, depois de disparado ali, ele saia em rotação. Isso normalmente acontece em projéteis únicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? É diferente, por exemplo, de uma arma que tem ali a característica de projéteis múltiplos. Ou seja, né, uma espingarda, por exemplo, né, uma 12, por exemplo, uma espingarda calibre 12, onde ela tem vários balotes ali, bolinhas, né, de qualquer situação, que faz com que ela precise ou ela não necessite mudar ali o seu trajeto. Logicamente, quando nós pensamos em armas de alma raiada, elas têm uma maior estabilidade. Quando nós falamos em armas de alma lisa, seria interessante lembrar que elas são armas que ela tem um alcance maior, né? São armas que têm aí um diâmetro maior de alcance. Então, por exemplo, como ela tem vários balotes, né? Várias esferas ali, vários projéteis, ela não vai ter uma precisão tão grande, mas ela vai atingir uma área maior de alcance. Então, por isso que ela acaba não sendo tão precisa, mas ela tem também ali, lógico, as suas características, né? Mas nós falaremos mais um pouquinho sobre isso aí, sobre esses pontos. No inciso 9, não, aqui, peraí, inciso 8º, cadastrar os armeiros em atividade, conceder licença. Inciso 9, cadastrar mediante registros produtores atacadistas, já falei. Inciso 10, cadastrar a identificação do cano da arma, já falei. Inciso 11, informar a Secretaria de Segurança Pública do Estado e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Lembrando que esse cadastro não é público, tá? Eu não posso lá e pedir para saber, por exemplo, se o professor André tem arma. Você não vai ter acesso a essa informação, tá? É um acesso não público, é um acesso restrito para as autoridades estatais. E o parágrafo único: as disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem de seus registros próprios. Por isso que eu falei lá no início, olha, o Sinarme cuida, né, de registros de armas de fogo para civis, pessoas físicas ou jurídicas, e para as polícias militares. As Forças Armadas, ela tem um outro registro, um outro cadastro, um outro inventário de armas, que é chamado de SIGMA, né? O SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, militar sob o aspecto do Exército, né? Aqui o Ministério da Defesa é diferente. O Sinarme está instituído no Ministério da Justiça. Vamos voltar para ver, olha só, Ministério da Justiça, o Sinarme. O SIGMA, Ministério da Defesa,
Então, esse é um aspecto bastante importante. Ou seja, ele é instituído perante o Ministério da Defesa e está submetido ao Exército Brasileiro, né? O EB, Exército Brasileiro, com circunscrição também em todo o território nacional, encarregado de manter o cadastro geral, permanente e integrado das armas de fogo importadas, produzidas no país, de competência do SIGMA, e das armas de fogo que constem também de registros próprios. Então, o SINARM, criado ali, instituído no Ministério da Justiça, submetido à Polícia Federal. SIGMA, instituído no âmbito do Ministério da Defesa, submetido ao Exército Brasileiro. Então, percebam a distinção de competência entre o SINARM e o SIGMA. Nós temos aí, em tese, dois sistemas. O SINARM, ele é destinado às armas em geral, e o SIGMA, destinado às armas militares, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também depois. Bom, então, qual é o objeto da Lei 10.826 de 2003? O objeto é o SINARM. Como eu disse, vinculado ao Ministério da Justiça, né, e operado pela Polícia Federal. Então, o SINARM vamos pensar assim, é o cadastro geral, é o cadastro comum de armas de fogo, né? Dentre as suas especificações, dentre o seu objeto, nós estamos lá com relação também às apreensões de armas de fogo, né? Como nós já falamos, em razão de procedimentos judiciais policiais, no caso de extravio de arma de fogo, no caso de furto, no caso de roubo, o SINARM tem que ser comunicado, né? Por quê? Porque essa arma está vinculada a alguém. Essa arma está vinculada a um CPF. Então imagina, a pessoa perde a arma de fogo, essa arma é extraviada, alguém acha essa arma, utiliza essa arma para praticar um crime, logicamente essa arma ela vai ser encontrada. Quem é o primeiro suposto autor do fato típico? O seu proprietário, né? E aí, logicamente, como é que ele vai justificar que não é ele o autor daquele crime? Lógico, se ele teve a sua arma extraviada, furtada ou roubada, ele tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Ele tem que noticiar esse fato à Polícia Federal. Para quê? Para se eximir de uma responsabilidade futura de um fato que ele não cometeu. Então, ou seja, e aí nós falamos também, no caso de fechamento de empresas privadas ou de transporte de valores, esse fato também tem que ser comunicado ao SINARM para que ele tome conhecimento, né, sobre o encaminhamento dessas armas. Um outro fato aqui que nós devemos observar também é sobre os armeiros profissionais com capacidade, com competência para, né, preparar, modificar, reparar e até mesmo fabricar armas no Brasil. Então, é uma situação aí também que determina questões bastante importantes sobre esse aspecto. Algumas questões relativas ao objeto do nosso estudo. Quais são os bens jurídicos tutelados nas figuras típicas pela Lei 10.826 de 2003? Então, esse é um fato bastante importante também, do qual nós temos que observar. Qual é a resposta para isso? A segurança pública e a incolumidade pública. Porque esses sim são de interesses da coletividade, ou seja, todo o meio social. Então, essa é a finalidade. Aí é que vem alguns questionamentos sobre a incoerência do Estatuto do Desarmamento. Você não está tirando as armas das mãos dos criminosos. Você está controlando, registrando e limitando a posse e o porte de armas nas mãos de quem é o cidadão de bem. Aí algumas pessoas vão questionar, mas o cidadão de bem não precisa de armas. Mas por que não? O cidadão de bem não é vítima de crimes? Será que as forças de segurança pública sempre estarão ali na porta da nossa casa para evitar que o criminoso entre, né? Ali ao lado da janela do nosso carro, para evitar que o criminoso bata ali no vidro, ameaçando o cidadão de bem? Né? Mas eu estou falando de qual cidadão de bem? Todos os cidadãos de bem? Não. O cidadão de bem que, primeiro, tenha capacidade técnica, tenha capacidade psicológica, tenha condição financeira de comprar uma arma, de manter uma arma, porque não é barato.
Aí vem outro problema. Mas então o pobre não tem direito? Aí deveria então ser tutelado pelo Estado, né? Então, seja, custeado essas despesas pelo Estado. Tem aí, por exemplo, uma assistência econômica, o Estado, de alguma forma, financiar isso para o cidadão pobre que também queira ter a sua arma de fogo. Então, são aspectos que devem ser, logicamente, aí analisados. Mas quando nós falamos, então, em bens jurídicos tutelados pela Lei 10.826 de 2003, eles vão se restringir à segurança pública e à incolumidade pública. Ou seja, lá no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento vai dizer que a omissão de cautela é um crime. Os delitos do Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, ou seja, para sua configuração, não necessitam demonstrar a existência de um perigo concreto. Então, por toda a análise que vocês já tiveram, por todo o estudo que vocês já realizaram sobre perigo abstrato e perigo concreto, nos termos do direito penal, vocês sabem que a simples conduta do agente, né, já caracteriza ali a prática do ilícito. André, me dá um outro exemplo de perigo abstrato. O fato do condutor de um veículo automotor estar embriagado. Ele não precisa estar zigue-zagueando, ele não precisa estar expondo diretamente, concretamente, a vida de outras pessoas a um dano. O fato de estar embriagado já gera um perigo abstrato na condução de veículo automotor. E a arma de fogo é a mesma coisa. A arma de fogo, ela, como eu disse, tem como bens jurídicos tutelados a segurança pública e a incolumidade pública, e ela é um crime de perigo abstrato. Ou você está nos termos da lei, ou você está na legalidade. Outra questão. Qual é o órgão jurisdicional competente para apreciar o estatuto para apreciar os delitos descritos no Estatuto do Desarmamento? Como regra geral, nós temos a Justiça Estadual, né? Será competente ali para processar e julgar os delitos do Estatuto do Desarmamento, pois o bem jurídico protegido pelo Estatuto não versam sobre interesse da União Federal, né? Nos termos lá do artigo 109 da Constituição Federal. Mas, como toda regra, existem exceções. Então, excepcionalmente, competirá ali à Justiça Federal em infrações que for praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, né, de entidades autárquicas ou empresas públicas, né, como, por exemplo, tráfico internacional de armas de fogo. A competência é da Justiça Federal. Os delitos de armas de fogo descritos no Estatuto do Desarmamento são normas penais em branco heterogêneas. Por quê? Quando nós estudamos lá as normas penais em branco, nós sabemos que são leis que dependem de complemento. Complemento de leis da mesma categoria, então ela seria homogênea, ou por ela mesma, né? Como acontece com o próprio Código Penal, que dá o conceito, por exemplo, de funcionário público. Ou por outras normas que vêm complementar de esfera diferente. Como, por exemplo, uma lei que é complementada por um decreto. Então, o decreto é uma lei, né? O decreto também é uma norma jurídica, mas de competência diferente. Uma lei, ela é de origem legislativa, o decreto pode ser de origem executiva. Então, é uma lei de uma fonte diversa aí da sua criação, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando nós falamos da norma penal em branco, e a lei, o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco heterogênea, já que ela depende de complemento de decretos, como, por exemplo, os decretos que vão listar aí as armas de fogo, acessórios. Quais são acessórios de arma de fogo? Munições, assim como a permissibilidade ou não do uso, são complementados, como eu disse lá, pelo decreto 9.847 de 2019. Né? Então, são decretos que têm essa finalidade. Ou seja, né, ele vai integrar ali os tipos penais do Estatuto do Desarmamento. Vai criar outras informações importantes que vão ser aplicadas ao Estatuto do Desarmamento. E isso vem dizer o que para nós, então? Por exemplo, arma de fogo de uso permitido. Permitido a quem? A todo cidadão de bem que preencha os requisitos objetivos e subjetivos. Então, essa é uma definição, ela é fundamental
para a configuração do delito do artigo 12, ou seja, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Já, né, o artigo 14, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, ambos estão lá na Lei 10.826. Então, tanto a posse quanto o porte, eles estão relacionados a quê? A armas de fogo de uso permitido, porque nós temos também a posse ou porte de armas de fogo de uso restrito. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre porte e posse? Os dois vinculados à autorização da Polícia Federal. Posse de arma de fogo. A pessoa tem a autorização da Polícia Federal para aquisição de arma de fogo de uso permitido. André, o que define uma arma de uso permitido ou proibido ou restrito? O calibre dessa arma. A potencialidade lesiva dessa arma, ela vai se colocar nessas três esferas. De uso permitido por qualquer um que preencha os requisitos, de uso restrito, normalmente as forças de segurança pública, e armas de uso proibido no Brasil. Então, seja, esse é um aspecto, então, muito relevante quando nós observamos o Estatuto do Desarmamento. Uma outra questão aqui, olha só. O conceito, então, de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele é dado lá pelo artigo 2º, inciso 2º, do decreto que nós acabamos de falar, ou seja, 9.847 de 2019. E essa definição é importante porque ela vai definir, ela vai limitar a configuração do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que está ali no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Né? Então, como objeto material, nós falamos do objeto jurídico agora há pouco, como objeto material aí do Estatuto do Desarmamento, nós temos o quê? O que ele vai regular? Armas de fogo, munições e acessórios. André, então quer dizer que se eu for pego com um projétil aí de arma de fogo, né, uma cápsula, eu já estou praticando um crime? Já está praticando um crime. Se eu for pego com uma mira telescópica, que é acoplada, utilizada em armas de fogo, eu já estou praticando um crime? Se você não tiver autorização legal para portá-la ou possuí-la, você está praticando um crime. Não é somente armas, são armas, munições e acessórios. Então, qual é o conceito de arma trazido aí pelo decreto? Artefato que tem por objetivo causar dano permanente ou não a seres vivos e coisas. Arma controlada, arma que pelas suas características de efeito físico e psicológico pode causar aí danos altamente nocivos. Olha a diferença. E por esse motivo ela é controlada então pelo Exército, por competência outorgada pela União. Então percebam, quando nós falamos em arma, nós estamos falando de qualquer objeto que tenha por finalidade, artefato, causar um dano. Arma controlada, ela já tem uma alta nocividade. Arma de fogo, arma que arremessa projéteis, né, empregando força expansiva de gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que normalmente ela é solidária a um cano, que tem por função propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil. Pessoal, não existe bala, tá? Existe a munição e existe o projétil expelido pela munição. Então, isso é um fato, tá? Então, olha só. O que está dizendo? Olha como é diferente, né? O conceito de arma para o conceito técnico de arma de fogo. Então, ou seja, quanto maior o cano, maior é a estabilidade do projétil. Quanto mais longo o cano, maior a capacidade de acertar o alvo, de estabilidade. Né? Se esse cano for raiado, isso vai ajudar também na estabilidade desse arremesso do projétil. Então, mais uma vez, vamos compreender o que é uma arma de fogo, que arremessa projéteis. Pode ser um projétil único ou podem ser múltiplos projéteis. Força expansiva de gases gerados pela combustão de um propelente confinado numa câmara. O que significa? Nós temos o estojo da munição. Normalmente esse estojo ele é
de um material metálico, normalmente, para poder suportar essa expansão de gases. Então eu tenho o quê? Eu tenho lá, a partir do momento que o cão, o martelete, ele atinge a espoleta, ela gera uma faísca, essa faísca vai gerar a combustão da pólvora, a pólvora vai ter ali a geração de gases, esses gases eles se expandem, que fazem com que o projétil seja então expelido ali, né, da cápsula da munição. Então, esse é um fato bastante também interessante. Nós veremos isso de forma visual ainda hoje. Então, olha só, aí é o funcionamento de uma espingarda calibre 12. Então, percebam como isso acontece, né? Vocês vão ver aí todo o funcionamento dessa espingarda calibre 12. Então percebam como é o funcionamento, como é o disparo, percebam que ela tem capacidade aí lesiva extrema. Ela é de cano liso, a alma desta arma é lisa, porque ela não tem raiamentos, já que ali, né, nesse estojo, nessa munição, nós temos múltiplas esferas que são liberadas pela expansão de gases em razão da quantidade de pólvora que é ali, então, iniciada. Arma branca, aí nós temos uma distinção bastante importante. Arma branca não são armas de fogo. Armas brancas são todos os objetos capazes de causar ali um dano, seja um dano, uma lesão cortante ou perfurante. Então nós estamos falando de lâminas, né? Ou oblonga. Então, ou seja, o que nós temos? Então, quanto às armas brancas, a pessoa pode, por exemplo, andar com um canivetinho na cintura? Pode, sem problema nenhum. Porque ela é uma arma branca imprópria. Ou seja, ela não é criada para este fim, de atacar alguém. E nós temos as armas brancas próprias, que são aquelas criadas, são aquelas confeccionadas única e exclusivamente com potencialidade lesiva, como, por exemplo, um punhal, uma espada. Ninguém compra uma espada para cascar laranja. Ninguém compra um punhal para cascar laranja, porque ele tem capacidade perfurante. Então, armas brancas próprias, elas têm a finalidade ali de ataque ou de defesa. Armas brancas impróprias são aquelas que não têm finalidade de realização do ataque ou de defesa, mas que podem ser utilizadas para tal fim, como, por exemplo, uma faca de cozinha, um machado, uma foice, que são instrumentos de trabalho, de utilização do cotidiano, mas que também têm as mesmas características de condição de lesividade de uma arma branca própria. Aqui nós temos questões a serem analisadas, né? Ou seja, com relação ali, eu preciso de um porte para andar com uma arma branca, como isso é tratado, né? Como isso é observado, né? O porte de arma branca é tratado como mera contravenção penal, prevista lá no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. E aí nós vamos ver agora, então, a diferença entre arma de uso permitido, arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. Lembrando que arma de fogo de uso permitido, competência do SINARME, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal. Arma de fogo de uso restrito, nós estamos falando aqueles que estão relacionados ali ao SIGMA e estão submetidos ao Ministério da Defesa e ao Exército Brasileiro, né? E armas de fogo de uso proibido quer dizer que não podem ser utilizadas em território nacional. Então, olha só, armas de fogo de uso permitido são armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam de porte, cujo calibre nominal com a utilização de munição comum não atinja a saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.200 libras-pés ou 1.620 joules. Então é a medida ali de força, né, que existe das armas de fogo de uso permitido. Portáteis de alma lisa ou portáteis de alma raiada, como já expliquei para vocês, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja na saída do cano de prova, ou seja, do cano ali da arma, energia cinética superior a 1.200 libras-pés ou 620 joules. Então, ou seja,
nós temos aí com relação então à potência dessa arma, ela vai determinar se ela é de uso permitido ou não. André, me dá um exemplo de arma de fogo de uso permitido. Hoje, nós temos, por exemplo, um exemplo 22, 32, 38. Nós temos também 9 mm, agora já é permitido. Então, são algumas armas aí que estão dentro desta autonomia, né? Armas de fogo de uso restrito são armas de fogo automáticas, semiautomáticas ou de repetição. Então percebam, nós não temos armas de fogo automáticas de uso permitido. Nós só temos as semiautomáticas de repetição. Então, para que as forças de segurança pública, sejam militares ou do exército, já pode arma de fogo de uso automático, né? Exemplo, não portáteis ou de porte, cujo calibre nominal, com utilização de munição comum, atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pés ou 620 joules. Então, na arma de fogo de uso permitido vai até, né, lá fala, olha só, não superior a 1.200 libras-pés ou 620 joules, na uso restrito superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Portáteis de alma raiada cujo calibre nominal com utilização de munição comum atinja na saída de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. E armas de fogo de uso proibido no Brasil são armas de fogo classificadas de uso proibido de acordo com tratados internacionais, das quais ali a República Federativa do Brasil seja signatária, ou armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Então, eu não posso ter um batom, né, a aparência ali, um objeto que parece com um batom, por exemplo, que seja ali uma arma de fogo, mesmo que ela preencha os requisitos de potência das armas de fogo de uso permitido, tá? Então, esse é um aspecto também aí regulado pelo Estatuto do Desarmamento. Aí nós temos a ação de um revólver, né? Esse é um revólver que tem aí em cano 4 polegadas. Vocês vão perceber que o que faz o disparo, o que faz ali a combustão da pólvora é o cão. O cão, na verdade, é esse objeto que está aqui de forma próximo, superior à mão. E eu vou mostrar para vocês, vou explicar qual é o nome de cada uma dessas estruturas que tem aí na arma, né? Sejam armas de uso repetitivo ou semiautomáticas. Então, o que é um acessório? Também é regulado pelo Estatuto do Desarmamento. Empenho primário ou secundário que suplementa um artigo principal para possibilitar a sua melhora ou seu emprego. Isso é um acessório. Já o acessório de arma, né, na sua especificação técnica, é um artefato que, acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma, como, por exemplo, mira telescópica, né? E munição é um cartucho completo com seus componentes, incluídos o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o projétil e a bucha utilizados em armas de fogo. Então, nós vamos verificar essas características. Quando nós analisamos o revólver, por exemplo, como é o nome, né, dessas peças que compõem o revólver? Então, vocês vão ver que aqui onde está o quadradinho preto, ele se chama massa de mira, tá? Massa de mira. Aqui onde está o quadradinho amarelo, ele se chama alça de mira. Onde está o quadradinho cinza, ele se chama boca do cano, né? Onde está o quadrado vermelho é o próprio cano. O quadrado aqui vermelho mais escuro, aqui um bordô, ele é a vareta do extrator, ou seja, quando ela é acionada, ela retira ali as cápsulas, as munições que estão no tambor. Então, o tambor aqui, o quadrado laranjado, ele é chamado de tambor. Depois nós temos o quadrado azul, mais claro, chamado de dedal serrilhado,
que é onde abre para o tambor, né, você poder municiar essa arma. Aqui no quadrado verde, nós temos o cão, que é aquele que faz a pressão que gera ali, então, na munição, a faísca, que gera, logicamente, a liberação de gases. No quadrado azul escuro, nós temos o guarda-mato. Depois nós temos no quadrado roxo o gatilho, né? E aí os revólveres podem ser de ação única ou ação múltipla. O que é uma ação única? Você tem que puxar o cão para travar, para armar, e o gatilho simplesmente dispara, libera o cão. Isso é uma ação única. Ação múltipla. Você puxa o gatilho, automaticamente ele arma o cão e procede o disparo da arma de fogo. E aqui no quadradinho cor-de-rosa nós temos o cabo da arma, né, que pode ser aí de madeira, de plástico, de borracha, de madrepérola, né, ou qualquer outro material. Então aí nós temos a estrutura de um revólver. Percebam a diferença. Aqui nós temos a estrutura de uma pistola, né? Seja a massa de mira, seja o cano, o ferrolho, que é o que faz aqui o disparo da arma de fogo, é onde ali a munição será disparada. Nós temos a alça de mira. Aqui essa pistola, ela tem cão também. Existem pistolas que não tem o cão, ele é interno, mas nesse caso, esse modelo é externo. Nós temos um registro de segurança, ou seja, que é um pequeno dispositivo que trava a arma para que ela não dispare. Nós temos o cabo, nós temos o pente. Por quê? Porque o carregamento da arma de fogo ela é feito aqui, né, pelo cabo. Na verdade, é um suporte ali onde as munições são acionadas, né? Nós temos também aqui o guarda-mato e nós temos também o gatilho. Então percebam que uma pistola ela é mais simples ali na sua constituição do que um revólver. Aqui nós temos projéteis, como eu disse para vocês. Um projétil que tem lá uma munição, melhor dizendo, que tem um projétil único e uma munição que tem projéteis múltiplos. Então, por exemplo, uma espingarda 12 e uma munição de 38, que é diferente, né? À sua esquerda aí você tem a munição de 38 e à sua direita você tem uma munição, por exemplo, de um calibre maior. Como é constituído, então, essa estrutura básica? Nós temos o projétil, nós temos o estojo, que é a cápsula em que ele fica acondicionado, nós temos a carga, que é a pólvora, e nós temos uma espoleta, que vai fazer com que, quando acionada, né, quando sofre aqui uma pressão, ela libera uma faísca que aciona a pólvora, que libera os gases, que expulsa o projétil, né? A diferença aqui entre munições de projétil único ou munições de projéteis múltiplos é a bucha, que é a bucha que vai fazer vai empurrar ali os projéteis múltiplos para fora, tá? Então, no caso de um projétil único, não tem bucha. E a diferença é que em projéteis múltiplos existe a necessidade da existência de uma bucha. Um outro fato importante também, aqui falando um pouquinho mais sobre a diferença do Sinar, do Sinarme e do Sigma, é que, né, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 3º do decreto 9847/2019, deverão ser registradas na Polícia Federal e cadastradas nas armas de fogo adquiridas pelo cidadão comum, prestem atenção, cidadão comum, e que tenham atendido ao disposto no artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. As armas de fogo de empresas de segurança privada e transporte de valores, as armas de fogo institucionais, ou seja, a arma que o policial federal trabalha é dele? Não, é da Polícia Federal. A arma do policial militar é dele? Não, é da Secretaria de Segurança Pública do Estado em que ele está, né? Então, os cadastros próprios dos integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança, policiais civis dos estados do Distrito Federal, órgãos policiais da Câmara dos Deputados, do Senado e dos guardas municipais. Todos estarão aqui, então, abordados pelo Sinarme. Serão registradas no Comando do Exército, no Sigma, as armas de fogo listadas no artigo 4º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 9847 de 2019. Armas de fogo também de colecionadores,
atiradores desportivos e caçadores. Então, esses estão submetidos ao SINARM, perdão, ao SIGMA, e não ao SINARM. Então, caçadores, colecionadores e atiradores estão submetidos ao SIGMA, tá? E não ao SINARM. SINARM, pessoas comuns. SIGMA, nós temos ali tanto as armas registradas no Exército, como também aqui as armas de colecionadores, atiradores e caçadores, conhecidos aí comumente como CACs, tá? Competência para autorizar e fiscalizar a produção e comércio de armas de fogo. De acordo com o artigo 21, inciso 6º da Constituição Federal, o SINARM tem competência aí para fiscalizar, né, e autorizar a comercialização de armas de fogo no território nacional. Por hoje, pessoal, esse era o conteúdo aí que eu tinha que passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Na próxima aula, nós voltamos sobre o registro, sobre a posse, comercialização de armas de fogo no Brasil. Tem alguma dúvida? Não, tudo tranquilo, professor. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que essa aula está gravada e ela será disponibilizada aí para que todos os outros colegas tenham acesso também à nossa aula. O material didático dessa aula, os slides, estão à disposição de vocês no AVA, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Tenham uma excelente semana, um forte abraço e muita saúde a todos vocês.